Vamos então dar início ao nosso consultório jurídico. Hoje muito especial, que hoje é dia de solicitador. Hoje vamos falar sobre os nossos direitos de um modo geral e por isso decidimos abordar diversos assuntos como casamento, divórcio, heranças, trabalho, arrendamento, tudo isto com os solicitadores de serviço, aqueles que mais recebo e gosto muito deles. Eles sabem, Francisco Serra Loureiro e Rafael Parreira. Bem-vindos! Hoje em dose dupla, isto é que hoje é que vai ser. Mas aviso-vos já que aquela minha expressão de há bocado, hoje é o vale tudo da solicitação, já temos muitas chamadas em espera, portanto é assim uma espécie de boa sorte. O que é que para vocês representa este dia em particular, Francisco? Eu acho que é um dia que já devia existir, sinceramente. A profissão não é uma profissão recente, embora muitas vezes se pense que seja algo que há pouco tempo existe a profissão de solicitador, mas, e a prova é isto, a prova é o que nós tivemos aqui hoje, é merecedor disto. Nós estamos muito próximos do cidadão. Exatamente. E acho que só vos temos a agradecer pelo facto de também nos permitirem ainda aproximar mais, porque, em bom rigor, é isto. O solicitador está de serviço, entre aspas, ao cidadão, nós queremos estar próximos e é especial precisamente por causa disto, porque hoje conseguimos potenciar isto também. Muito bem. Já recebemos aqui um solicitador cozinheiro, Rafael, uma solicitadora cantora, um solicitador caminheiro, um solicitador que trabalhou no mercado do Bolhão. Qual é o seu talento escondido, Rafael? O meu talento escondido é não ter tempo para descobrir o meu talento. Trabalha muito. Ele é um influencer. É um influencer. É um influencer de solicitador. Eu não tenho jeito para grande coisa, sou muito desorientado, é a realidade. Hobbies tenho pouco. Olha, passear a cadela, que ela adora Que idade correr. como é que se chama a sua cadela? Diga-me. Malibu. Então, já me tinha dito, acho eu. Já. E é um nome bem giro, sim. Fez 4 aninhos agora. Muito há bem, uma semana e parabéns. pouco. Vou-lhe entregar, Malibu. ela depois agradece. Passear a cadela, mais. E enquanto a passeio, ouvir música, ouvir podcasts, informar-me acima de tudo, porque o nosso trabalho assoberba-nos tanto. Não é? Certo, imagino que sim. E Que mesmo quanto com as mais aulas e puderem tudo, voar também quanto é mais ótimo. pudermos sair daquilo que é o nosso dia-a-dia, melhor. Às vezes é só isso. Uma corridinha de vez em quando, também sou assim um bocado preguiçoso. Pronto, já percebi. E o Francisco, qual é o seu outro talento? Bom, talento não sei se é. Mas, nós temos um percurso muito parecido. Aliás, nós somos amigos já. Certo. E eu também dou aulas. E acho que isso para mim... É uma das coisas que mais gosta de fazer. Há pessoas que dizem, ok, eu vou trabalhar e tenho que trabalhar porque tenho que cumprir. Aquilo que realmente me dá gozo e que me descontrai é dar aulas. Neste momento tive que fazer um hiato agora de 6 meses. Espero que seja não uma interrupção, mas só uma suspensão. Sim. Mas isso dá-me prazer. Claro. E depois também tive que interromper, um bocadinho como o Rafael estava a dizer, eu gosto muito de escrever. Tenho alguma coisa preparada para o futuro, faz parte dos meus planos não escrever nada jurídico, okay? Mas escrever algo diferente. Um romance. Partilhar um romance baseado um bocadinho na minha vida. Acho que tem uma história um bocadinho interessante. E quem sabe um dia. Então, olha, fica já o convite para vir apresentar esse romance aqui. 2074. Não, mas antes de apresentar esse romance, vem cá um dia como convidado falar-me da sua vida, pode ser? Está bem, Muito com bem, certeza. obrigada. Ora, o número de telefone 910-106-359 é sempre o mesmo, portanto pode ligar para colocar dúvidas acerca, enfim, de quase tudo hoje, mas na verdade escolhemos aqui aqueles que são os temas que mais listas de espera geraram aqui na nossa tarde. Já temos uma chamada, Carlos Fernandes, que nos liga da Quinta do Conde. Boa tarde. Boa tarde, Natânia. Como está, senhora? Estou bem, muito obrigada, menino Carlos. Pode colocar a sua Menino dúvida. Carlos. Olha, ponha assim a dúvida e que depois responde ou o Francisco ou o Rafael. Sim. Muito obrigado pela sua atenção. Força. É perguntar ao Sr. Doutor o seguinte. Eu tenho 77 anos e não fui criado com o meu pai, nem com a minha mãe. Fui criado com uma tia minha que morreu cedo. E então, é o seguinte, o meu pai esteve 40 anos em França. E desses 40 anos, o meu pai morreu em 2004. E em 2004, o meu pai, em 2000, quis-me conhecer e entrou por não sei como, mas lá que me descobriu onde é que eu morava. Pronto. E agora acontece o seguinte, ele tem uma filha da outra mulher que ele arranjou. Pronto. Eu fiquei sem a herança que ele tem em França. Eu pergunto, os portugueses não temos direito à herança que o meu pai tem em França? A minha pergunta é esta. Obrigada, Carlos. Vamos então ouvir a resposta.
Vocês é que sabem. Sim, aqui nós até podemos Claro, dividir isto conversam, perfeitamente. exatamente. Aqui a questão normalmente está relacionada com o facto de existirem várias jurisdições, Carlos, e aqui a questão é o sítio onde o seu pai faleceu e temos que perceber qual é que era a legislação que se aplicava. Por exemplo, à data de hoje é possível, através de testamento, indicar qual a legislação que pretendemos que seja aplicada ao nosso falecimento e, por isso, em regra, em Portugal seriam os dois herdeiros, tanto o Carlos como a outra senhora que era filha do seu Já pai. tem uma filha. Exatamente. Tendo sido o falecimento em França em 2004, temos que perceber quais eram as regras aplicáveis à altura e é essa a situação. É termos aqui uma multiplicidade de jurisdições aplicáveis. Sim, só dizer que, independentemente dos casamentos serem diferentes ou de ser fora do casamento, filho é filho. E, portanto, do falecimento dele, seja, vamos imaginar, se existia do casamento ou se existia um filho extraconjugal, que não é o caso que estamos aqui a falar, e às vezes há esta ideia de que ele só vai receber metade porque não era do casamento. Esqueça, filho é herdeiro, é tratado exatamente da mesma maneira, seja do casamento, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e por aí além. Portanto, se calhar o ideal, Carlos, era contactar o solicitador mais perto da sua área de residência, já que vive na Quinta do Conde, para que possa falar precisamente sobre o seu caso, a data em que foi concluída, etc., porque se calhar alguma coisa ainda pode mudar, está bem? Não, eu só fiz essa pergunta porque é o seguinte, eu como pai, antes de morrer, ele morreu em 2004, 6 anos antes eu estava com Alzheimer. E a minha pergunta foi só isto, porque não fossem eles a obrigarem o meu pai a assinar algum documento em que lhe dava tudo à filha dele e eu ficava sem nada. Aliás, como eu não tenho nada, não fiquei sem nada. Carlos, isso às vezes acontece, ou seja, nada impede que o seu pai tenha decidido doar tudo a ela, tudo. Só que depois, se isso acontecer e se o Carlos se sentir lesado, pode requerer que aquela doação seja reduzida porque é uma parte legal, e mais uma vez atendendo ao que o Rafael disse, tem a ver com o ordenamento jurídico, onde nós estamos, se é Portugal, se é França ou se é outro país, mas há uma parte que não pode ser tocada, ou seja, tem que ser garantido para aqueles herdeiros em especial. Portanto, ele poderia ter feito o que fez, há muitas pessoas que doam tudo em vida, e se os outros herdeiros não se queixarem, as coisas ficam assim. Exato. Mas há um mecanismo legal que lhe permite perceber se efetivamente foi doado mais do que aquilo que era permitido e, portanto, se tiver essa certeza, ou pelo menos essa suspeita, tem que fazer a pesquisa, tem que tentar descobrir, porque pode estar aqui a ser lesado dos seus direitos. Carlos, e aqui só completando a ideia do Francisco, tenha atenção que referiu aí o Alzheimer do seu pai. Os profissionais que titulam, que fazem os documentos particulares autenticados, no nosso caso, ou as escrituras no caso dos notários, nós somos obrigados a conferir o estado de saúde da pessoa. Portanto, se for notório que a pessoa não está em condições de celebrar um contrato de doação ou um testamento, o profissional não vai simplesmente titular, e isso é muito importante. Por isso, deve ter em conta que, se foi feita alguma coisa, é muito improvável que o seu pai não estivesse em condições. Ou se não estava, não foi perceptível ao profissional e, por essa razão, foi celebrado o ato. Carlos, muito obrigada por ter ligado, está bem? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Obrigada, um beijinho para si, obrigada, boa tarde. Agora, de Alverca, liga-nos Rosalina Luís com um tema que tem a ver com dívidas. Boa tarde, Rosalina. Pode colocar a sua questão, por favor. Boa tarde. É o seguinte, eu tinha uma dívida com a EDP de 3 faturas. Dessas quais que a EDP, entretanto, colocou na agência da Intro e acabei por pagar. Foram pagas há 4 meses atrás e agora apareceu uma carta ontem das finanças a dizer que eu devo essas tais das faturas. Queria saber a quem é que eu me dirijo, porque fui às finanças e eles também não me souberam dizer qual era a dívida que estava a ser cobrada pela EDP. E, entretanto, fui ao senhor, a agência que me costuma fazer o IRS, e o senhor disse que são 3 faturas da EDP. Da EDP? Sim, mas Eletricidade. eu não sei a quem pagar. É por aí. Ok, Rosalina, vamos ouvir então. É difícil estarmos aqui, peço desculpa, Rosalina, estarmos a estabelecer aqui uma relação. Porquê? Porque se estivermos a falar da autoridade tributária, estamos a falar de uma dívida fiscal, ou eventualmente a segurança social, ou de portagens, ou seja, que legitima que seja a autoridade tributária a fazer essas cobranças. Agora, da EDP,
Pode Já ser sei uma, o que é que pode ser. Pode ser uma fraude. Pode ser talvez uma penhora do IRS, será? Pronto, eventualmente, isso é que Uma pode penhora de acontecer. créditos é possível. Ou seja, a possibilidade é só essa, é a dívida existir, o credor ter pedido exatamente que seja também ou uma penhora do ordenado, ou neste caso, então nas finanças, a penhora do IRS, na perspectiva de lhe reterem o valor que a Rosalina tinha direito. Essa é a única situação que aqui conseguimos associar e que pode ter acontecido, mas às vezes sem documentos torna-se difícil. Rosalina, mas sugestão, procure junto das finanças identificar o processo executivo, se for o caso, e através do processo executivo vai conseguir perceber quem é o agente de execução e entrar em contacto com o profissional para pelo menos perceber o que é que está em causa e de alguma forma terá sido notificada no âmbito dessa ação para identificar se estão ou não pagas. Se estiverem pagas as faturas, têm um direito de se opor, como é óbvio, ok? Esta é a melhor sugestão que lhe podemos dar. Agora, assim, aqui, assim a cru, é muito difícil dar-lhe uma sugestão mais efetiva do que esta. E tem que ter a certeza, Rosalina, que é mesmo a EDP. Pois. Porque há muitas fraudes. Eu tenho mensagem da intro e chamadas. Por minha vez, telefonei hoje o dia todo e ninguém atendeu. Que era para eles me mandarem as faturas que eu paguei, porque entretanto paguei por um multibanco. Oh, Rosalina, nós percebemos. O que eu gostava de lhe dizer é que há muitas fraudes que têm a ver com irem buscar dinheiro a pessoas inocentes, como a Rosalina e tantas outras pessoas. Não estou a dizer que é o caso, mas pode acontecer. E que utilizam grandes empresas para o fazer. E, muito provavelmente, não sei se a EDP manda uma mensagem escrita ou se manda um e-mail, não é? E depois não atende o telefone. Nem de propósito, ainda bem que estamos a falar sobre isto. Tenham em atenção todas as mensagens que recebem. Eu ainda ontem recebi uma mensagem que parecia perfeitamente fidedigna. Exatamente. Ou EDP ou Endesa, já não me recordo. Que é para nós com pagarmos. uma entidade e referência a dizer que tinha um valor em dívida. E Só não é verdade. como eu não sou cliente de nenhuma, não tenho nenhum desses contratos em meu nome, percebi que não era para mim de certeza Exatamente. absoluta. Mas eu ontem não, a semana passada, acho que eu recebi uma da Endesa, que também não sou cliente, e disseram que se eu não pagasse, que iam cortar. Ou seja, não é Tal e Endesa, qual. atenção. Não, E eu não. respondi, dando conta que façam um favor de aparecer em minha casa, convido-vos para um café enquanto esperamos pelas autoridades. Que eu vou Nunca anunciar apareceu a ninguém, burla. não me diga. Não, ainda Mas estou à olha, se espera. fosse o Delfim, aparecia, Já, porque ele porque cozinha ainda bem. por cima já tem máquina de café agora. Exatamente. Mas percebe, Rosalina, nós estamos aqui a dar alguns exemplos. Imagine, em 2 minutos falámos aqui os três, eu também já recebi mensagens dessas que não são verdade. Portanto, vá, por exemplo... Várias chamadas. Isso, vá até à EDP mesmo e a uma loja do cidadão, etc. Ponha o seu caso e veja se é mesmo verdade. E obrigada por ter ligado. Obrigada. Não pague mais nada sem saber se é mesmo. Obrigada, muito obrigada e boa tarde. Obrigada. Bom, Manuela Luz liga-nos de Castelo Branco. Acho que o tema é novamente heranças. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Manuela. Pode Sânia. colocar a sua dúvida, por favor. Boa tarde a todos. A minha questão é o seguinte. Eu fui herdeira em 2013 do meu pai, Paulo Sebastião, e acontece o seguinte: o meu pai tinha comprado um terreno, 15 avos de uma parte toda, portanto, 15 avos faltam os outros. Aquela propriedade dá para 3 ruas. O meu pai sempre tratou daquela. Na altura que eu herdei, não pude herdar diretamente, aliás, a notária queria fazer por uso capião, eu disse que não concordava, e aquilo, pronto, levou uma volta. Isto só para dizer o seguinte, é que eu até agora ainda tenho a escritura feita já em meu nome, mas falta ali qualquer coisa, porque o meu pai, quando comprou o terreno, só fez a escritura nas finanças, não o registrou na conservatória na altura. E, portanto, 15 avos agora está uníssono, portanto, quer dizer, tanto pode ser numa rua como na outra, e eu não consigo pôr aquilo em condições em meu nome. Onde é que eu me tenho que dirigir, o que é que eu tenho que fazer? Muito Já bem, fui a Manuel. uma solicitadora, já fui à Câmara. E agora está na nossa tarde. E bem, na RTP. Vamos então ouvir a resposta, está bem? Obrigada. Obrigada. Olá, Manuela. Olha, a primeira nota, aquilo que o seu pai fez foi muito provavelmente pagar a CISA, que era o imposto que se pagava para registar em nome próprio, mas não é bem registar, é colocar nas finanças em seu nome. Mas depois não ficou registado na conservatória, portanto, efetivamente, em termos de registro, não, é como se não fosse proprietário. Aqui não será o uso capião, será uma escritura de justificação, é uma saída possível, seja como for. Eu aqui a primeira... Diga. Entretanto, eu tive, aquilo teve que ser posto em nome do meu pai, estava em nome da pessoa ainda, teve que ser posto novamente em nome do meu pai,
depois dividido por mim e a minha irmã teve que autorizar, começando ela a dar uma parte dela. Partilhas. Sim, porque no fundo, Manuela, o terreno não é nem metade seu, nem metade da sua irmã. O terreno, neste caso, 15 avos, é de ambas, porque vocês não chegaram a partilhar. Ou seja, no fundo ainda está na esfera patrimonial da própria herança. Até que vocês partilhem, está em divisos, chamemos-lhe assim. Mas nós já partilhamos. Ela já herdeu a parte dela. Sim, e eu fiquei com aquele terreno, foi-me destinado só a mim. E fizeram escritura dessa partilha? Escritura Exatamente. Eu tenho a escritura desse terreno. Só que dizem que falta ali qualquer coisa e não posso dispor das coisas como deve, não sei. É registar. Pois, Manuel, se tem a partilha feita, seja por escritura, seja por DPA, é pegar e ir registar. O que é que pode faltar? Será o BUPI que estará em falta? Sim, pode ser o BUPI. Já O que agora é o BUPI? Castelo Branco. É o balcão único do prédio. Ai, É que recente. nós temos Desculpe lá. siglas. A ideia é fazer o seguinte, é georreferenciar o país todo. Ok. O meu terreno é este, porque muitas vezes acontecia o seguinte, olha, eu quero vender um terreno que eu tenho na freguesia de Quiais, que é ao pé da Figueira da Foz. E onde é que é? É ali. Sei lá, é para Quarto ali. de Pinheiro, ver... Pronto, isso. Muitas pessoas vendiam sem saber onde é que era. E agora, para vender, para transmitir, para partilhar, é preciso fazer o quê? Dizer que é aquele quadradinho ou aquele retângulo, ou o que quer Para que isso é seja. preciso registar esse terreno. É preciso, antes de quando for promover o registro, já tem que acompanhar com essa referenciação. Ok. Provavelmente é o que não pode- Que é aconteceu algo aqui. também Pode que nós também conseguimos agilizar, até temos outro depois em outra situação mais precisa, Ok. mas que hoje é essencial e pode ser isso que esteja em causa, portanto, da georreferenciação Muito bem. para Ok. poder fazer o registro. Pode ser, sim. Tendo a partilha feita, não vejo razão para ser recusado o registro, mas, Manuel, eu aqui tenho que lhe dar a recomendação que damos sempre em casos assim tão concretos, que é deslocar-se a um escritório, perto de si é muito fácil de lá chegar, ou SAE. Ao escritório do Dos solicitador. solicitadores, exatamente. Procura em osai.pt, nós disponibilizamos o site mais daqui a pouco e um junto da sua área de residência, em Castelo Branco, há de haver com certeza até mais Sim, do que sim. um. Querida Manuela, vou ter que desligar, temos a última chamada em espera, está bem? Exatamente. Muito obrigada e boa muito tarde a obrigada, todos. boa tarde. Adeus. Maria Saramago, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde. Estou sim, boa tarde. Boa tarde, pode colocar a sua dúvida, por favor. Olha, é o seguinte, o meu pai faleceu e tinha umas quantas casas que foi deixado a uns netos e deserdou completamente, pronto, não recebi nada. E eu queria saber se era possível fazer isso e realmente quais serão as medidas que eu tenho que tomar. Força. Olá Maria, boa tarde. No fundo é um bocadinho no seguimento do que falámos há bocado com o telespectador anterior, que nada impede que a pessoa em vida faça a doação a quem quiser, neste caso aos seus netos, aos netos do falecido. O que é que acontece? Há uma parte que a lei obriga a que seja guardado, no caso seria a primeira classe que aparece dos chamados sucessíveis, é sempre o cônjuge, ou seja, o marido, mulher, e os filhos, existindo. O que quer dizer que vamos ter que reservar, existindo essas pessoas, uma cota-parte garantidamente para isso. Moral da história. Se isso não foi feito, pode pedir agora o requerimento, chama-se são as liberalidades, que é eu dar aquilo que é meu, uma liberalidade inoficiosa. Ou seja, eu dei mais do que aquilo que podia. Moral da história, tem que fazer valer os seus direitos, em sede do tribunal, neste caso, atendendo a que provavelmente os terrenos já foram todos doados, mas pode efetivamente voltar e pedir que pelo menos aquela cota-parte lhe seja atribuída. Maria, muito obrigada por ter ligado. Obrigado, eu. Boa Obrigada tarde. e muito boa Maria. tarde. Obrigada. Bom, estamos mesmo na reta final do nosso programa e é muito importante também dizer que é a primeira vez que se celebra o Dia do Solicitador. Verdade. E, portanto, não poderíamos comemorá-lo de melhor forma do que em direto na RTP, não é? Portanto, será com certeza extraordinário. Nós partilhamos sempre o site, é aquilo que vou fazer agora também, porque para que todas as pessoas que nos veem, onde quer que se encontrem, ou na Madeira, ou nos Açores, enfim, no Norte, no Centro, no Sul, interior, litoral, este é o Instagram também dos solicitadores, ordem.solicitadores.ae, e depois tem o site, é osae.pt, para encontrar um solicitador perto de si. Ou então já sabe, é seguir a nossa tarde, que esta parceria está para continuar. Obrigada uma vez mais por terem obrigado, vindo. muito obrigado. Feliz dia para os dois. E por si. Muito obrigado. Obrigada. Volta à próxima tem